Você sabia que a Bíblia que temos hoje, com suas capas, suas letras e suas edições modernas, não caiu do céu pronta, como vemos nas livrarias? Antigamente, as escrituras não eram como conhecemos hoje. Elas eram escritas em papiros, pedaços de pergaminhos que eram cuidadosamente anotados à mão. A história da Bíblia, que começou há milênios, é fascinante, cheia de desafios, superações e também de perseguições. Então fique comigo até o final, que eu vou lhe explicar bem toda essa história detalhadamente. A Bíblia não foi sempre acessível ao público. Por muito tempo, as Escrituras estavam longe da mão do povo. E a história de como a Bíblia chegou até nós, dividida entre traduções, perseguições e lutas pela liberdade de acesso à palavra, é muito mais complexo do que imaginamos. Durante a Idade Média, mais especificamente, no chamado Era das Trevas, a Bíblia estava guardada na mão de poucos. O chamado clero, os papas, padres e monarcas que detinham poder religioso e político, tinham controle absoluto sobre a palavra de Deus. A Bíblia não era acessível ao povo comum, em grande parte porque estava escrito em latim, uma língua que a maioria das pessoas não compreendiam. Naqueles tempos, o acesso à Bíblia significava poder. O clero usava a Bíblia em latim como uma forma de controlar a doutrina e a fé do povo, distorcendo ou interpretando as Escrituras de maneira que atendesse aos seus próprios interesses. Muitos dos ensinamentos cristãos, como a indulgência, que é o perdão de pecados mediante pagamento, eram baseados na interpretação da Bíblia, e o povo não tinha como questionar ou verificar. As massas populares eram ensinadas que não precisavam entender a Bíblia, pois isso era algo reservado aos membros do clero. Isso significava que o povo acreditava em tudo que lhe era dito pelos líderes religiosos, sem a capacidade de questionar ou compreender a verdadeira mensagem da palavra de Deus. Mas o controle da Bíblia não se limitava apenas à distorção do conhecimento. Durante a Inquisição, qualquer pessoa que tentasse desafiar o sistema ou traduzir as Escrituras para a língua do povo era vista como uma ameaça. Os inquisidores perseguiam aqueles que ousavam questionar o poder da Igreja ou escolher ideias contrárias à doutrina oficial. De fato, uma das maiores perseguições foi dirigida contra aqueles que tentavam traduzir a Bíblia para outras línguas, como o inglês, o alemão, o francês ou o português. Em muitos casos, as traduções eram consideradas heresias e os tradutores eram torturados e queimados na fogueira. As autoridades eclesiásticas acreditavam que, ao espalharem a Bíblia para todos, poderiam enfraquecer sua autoridade sobre a fé cristã. As Cruzadas foram outro evento sombrio da Idade Média, quando os cristãos foram chamados a recuperar a Terra Santa dos muçulmanos. Mas, ao mesmo tempo, a Igreja usou o pretexto da Guerra Santa para expandir o seu poder, resultando em massacres de muçulmanos, judeus e até cristãos ortodoxos. Nesse contexto, a Bíblia, por muito tempo, um objeto de desejo e manipulação, tornou-se uma ferramenta usada para justificar violência e abuso em nome da fé. Durante as Cruzadas, os judeus também foram perseguidos de maneira brutal. Eles eram frequentemente forçados a se converter ao cristianismo católico ou eram expulsos das terras, mortos ou vilipendiados. Para os judeus, a Bíblia era e é um tesouro de fé, mas muitos deles viram em constante ameaça e perseguição. As Escrituras, tanto para os judeus quanto para os cristãos, estavam no centro de um conflito político e religioso que se estendia por séculos. Enquanto isso,
Algumas pessoas, em particular os cristãos, que estavam fora do controle da Igreja Católica, se viam forçados a esconder as Escrituras em lugares secretos, como cavernas ou bibliotecas escondidas subterrâneas, para evitar a censura e a condenação. Livros sagrados foram enterrados, escondidos em muros e até no fundo de poços. Muitos desses textos foram redescobertos séculos depois, em cavernas e túmulos, dando-nos uma visão única de como as Escrituras eram perseguidas em tempos antigos. Em 1681, o reverendo João Ferreira de Almeida iniciou o trabalho de tradução da Bíblia para o português. Ele traduziu a Bíblia diretamente do hebraico e do grego, abrindo acesso à palavra para milhões de brasileiros e portugueses. Sua obra, conhecida como a Bíblia Almeida, foi um marco importante para o cristianismo em terras de línguas portuguesas. Mas se a tradução de Almeida foi crucial para os falantes portugueses, outro evento histórico teve grande importância para o mundo anglofono. No início do século VII, o rei James I da Inglaterra ordenou a tradução da Bíblia para o inglês, a chamada Bíblia King James. Ela foi completada em 1911 e rapidamente se tornou uma das mais influentes versões das Escrituras do mundo. A Bíblia King James não foi apenas um exercício linguístico, ela foi uma tradução cuidadosa e profunda, repleta de beleza literária que ajudou a moldar a língua inglesa e, consequentemente, a cultura mundial. Seu impacto não se limita ao campo religioso, pois a sua influência na literatura, arte e até na filosofia ainda é sentido até hoje. Um detalhe é que, ao traduzir a Bíblia, muitas das doutrinas católicas e heresias foram traduzidas juntas para os livros atuais. Contendo assim em muitas das Bíblias, por exemplo, Bíblia Almeida, que contém algumas coisas que não constam nos pergaminhos antigos encontrados no Mar Morto e pelos verdadeiros profetas, podendo ser artigo adulterado ou escrito por escribas. Se você pegar, por exemplo, uma Bíblia Almeida e comparar com a Bíblia de Jerusalém ou a Bíblia King James, você verá que algumas coisas que tem na Bíblia Jerusalém não contém na Bíblia Almeida, e vice-versa, por causa da tradução que muitas vezes mudou o sentido da frase ou das palavras, criando assim novas doutrinas e novas igrejas ao redor do mundo. Se você analisar Mateus 28, capítulo 19, na Bíblia de Jerusalém, vai dizer: Ide, fazei discípulo a todas as nações, batizando-as em meu nome. Ou seja, o próprio Jesus estava dizendo para nós sermos batizados no nome dele. Porém, na Bíblia Almeida, ao ser traduzida, João Ferreira de Almeida traduziu: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é normal, porque na época a Igreja Católica queria introduzir uma nova doutrina chamada de Dogma da Trindade, criada no Concílio de Nicéia pelo Imperador Constantino e o Papa São Damasco. Mas brevemente farei um vídeo sobre isso. Hoje em dia, a Bíblia está mais acessível do que nunca. Está disponível em milhares de idiomas, em livros impressos, aplicativos de celular, sites e até em áudio. O que antes era um objeto restrito ao clero e à elite, agora é um bem cultural e espiritual compartilhado por bilhões de pessoas em todo o mundo. A palavra de Deus, que foi preservada por séculos de perseguições, guerras e traduções, continua a transformar vidas, oferecendo consolo, sabedoria e direção. Hoje temos o privilégio de estudar e viver essa palavra sem as barreiras de antigamente. Que possamos valorizar essa herança, reconhecer o custo de tê-la em nossas mãos e usá-la para iluminar nossos corações e os corações dos outros. Se você gostou desse vídeo,
Inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e continue nos acompanhando para mais história como esta. Fique com Deus, até o próximo vídeo e a paz do Senhor Jesus.